Temos terrorismo no Brasil? Hoje nós vamos bater um papo sobre esse assunto. Um especialista, ele é consultor de segurança, ele é instrutor, ele é professor, ele está há 40 anos na área de segurança e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui, dessa entrevista, desse bate-papo, com um conhecimento muito bom com relação ao que é terrorismo. Seja muito bem-vindo, Vinícius Cavalcante. Obrigado, João. Um amigo, Obrigado. Professor, instrutor, consultor de segurança. Amigo desde 97, né? Isso, 96. 96 já. É. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente está aqui hoje para um bate-papo, um assunto que você domina, que é terrorismo. E já vou te fazer a primeira pergunta. O que é terrorismo e nós temos no Brasil? Células terroristas, o terrorismo clássico, por exemplo, como nós vimos nos Estados Unidos, na Europa? Bom, olha só, a primeira coisa é a gente conceituar terrorismo, né? A gente tem um problema no Brasil que a nossa lei primeiro se postergou ao máximo a elaboração da lei e a promulgação da lei, né? Por quê? Porque a gente não queria enquadrar como terrorismo os atos de alguns ditos movimentos sociais, tá? Que são movimentos que usam o modus operandi terrorista. Então, MST, MLST, aquele carnaval que eles fizeram na Câmara Federal em Brasília, que vitimou profissionais de segurança. Você teve que aposentar um agente de segurança que tomou com uma banda de paralelepípedo na cabeça e teve afundamento do crânio. Né? E olha, ninguém ficou preso por causa disso. Então, mas olha só, a gente levou muito tempo para ter uma lei que tipificasse terrorismo. E nós temos a única lei, a única lei de tipificação do terrorismo, lei penal de terrorismo, tá? Promulgada no mundo inteiro, que não enquadra terrorismo por motivação política. Então isso já é um absurdo. Mas vamos ver aqui uma definição de terrorismo para a gente conseguir explicar para as pessoas que nos assistem. Olha só, seria a violência deliberada, seria aquela violência que o cara assumiu o risco e arbitrariamente promoveu para fazer com que as pessoas se submetam à vontade dele. Através do medo? Sim, pavor. Infundir o pavor, infundir o terror e fazer com que as pessoas que são de um grupo étnico, um grupo religioso, um grupo social, uma comunidade, um pessoal que mora numa determinada região geográfica, tá, se submeta à vontade do grupo terrorista. Então, a maneira mais fácil da gente perceber, é claro que eles têm modus operandi, que são modus operandi distintos, mas a maneira mais fácil da gente perceber é essa. Tá? É a violência deliberada, ilegal, né? A violência ilegal, porque a violência ilegal é do Estado, né? Para coagir pessoas, para coagir populações, para coagir segmentos, para coagir grupos, tá? Grupos esses que podem ser sociais, religiosos, tá? Para fazer aquilo que eles não desejam, ou aquilo que a lei não os obriga. Tá? Então aí a gente já vai começar a pensar que é uma forma ilegal de exercício de um poder paralelo. Sim. Tá? Agora, a tua pergunta, a gente tem células terroristas? Bem, olha só, pensando em termos de terrorismo clássico, o terrorismo hoje ele é supranacional. Então, olha só, o Hamas, o Hezbollah e a Al-Qaeda têm ramificações em diversos países do mundo. E algumas nessas ramificações, eles se travestem ou se pintam como grupos honoráveis, pacíficos. Tá? Então, a gente tem, olha só, eu acredito que haja. Alguns especialistas dizem que na Tríplice Fronteira tem algumas células, né? Sim, e na Tríplice Fronteira, os caras iam para fazer aquilo que eles não faziam em outros locais. Beber, estar com mulheres, era um lugar de, como dizia um amigo meu, de couto, omísio e recreação. Tá? Era um lugar de recreação para eles. Mas a gente tem... Vamos ver o seguinte, as Farc. As Farc são um partido. Diz isso para um amigo meu que perdeu 2 companheiros de trabalho dele, um deles, inclusive cego, por tentar neutralizar um colete, um colar bomba.
explodiu na cara dele, ele perdeu uma das mãos, perdeu vários dedos e ficou cego. Diz para ele que hoje eles são um partido político. Então, olha só, a gente tem contato, esses grupos têm permeabilidade e contato, e a gente tem fronteiras que são enormes e que ninguém toma conta. Sim. Você vai em Tabatinga, Tabatinga de um lado, Letícia do outro, a cidade lá do Peru, que eu esqueci o nome, e o Rio, com 2 quilômetros de distância. De um lado você não vê o outro. Vai querer dizer que não passa ninguém? Não passa nada. Né? Então, hoje a gente tem uma virtual impossibilidade de falar. E eu não estou nem entrando no mérito de uma coisa que você vai conhecer, que você naturalmente conhece muito mais que eu, né? Que é a transacionismo financeiro, etc. Porque, olha só, hoje o PCC está nas corretoras da Paulista. Não fui eu quem falou, foi a Polícia Federal que foi Fintechs. lá. Pois é, e olha só. E quem me garante que outros grupos não estão há mais tempo travestidos de outros CNPJs? Então, é muito difícil. Nós somos um país que dá muita sorte. Nós somos um país que os caras vieram nos Jogos Olímpicos, vieram para cá, invadiram o metrô para fazer pichação e vídeo para colocar no site deles, do YouTube, no exterior. Eles não vieram, graças a Deus, para sabotar o metrô, mas eles entraram na estação do Largo do Machado. Então vai a próxima pergunta, que a gente nem combinou, mas tem a ver com isso. O Brasil faz grandes eventos, né? Principalmente Rio e São Paulo. Copa do Mundo, Olimpíadas, né? O Rio está se candidatando à próxima Copa do Mundo de clubes. O próprio Ano Novo, no Rio de Janeiro, é o maior ano novo do planeta. Os próprios shows na praia de Copacabana, levam 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. A pergunta é, o Brasil está preparado, em termos de segurança, nesses grandes eventos, com um ataque terrorista, para identificar previamente? Eu sei que vão falar pra caramba disso. Mas olha só, eu não vou dizer nada que eu já não colocar eu não vou dizer nada que eu não haja dito em algumas reuniões onde eu até fiquei proscrito e simplesmente nunca mais fui. Olha só, nós fazemos muito a segurança da boa sorte. E a segurança da boa sorte é do país que é abençoado por Deus, terra dos orixás, pátria do evangelho, a segurança de que Cristo está comigo. Olha só, eu não estou fazendo uma profissão de antirreligiosa, nada disso. Não estou aqui desdenhando do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, dos orixás, absolutamente. Agora, eu estou querendo dizer que a gente, na verdade, não releva essa possibilidade. Porque se nós relevássemos essa possibilidade como outros povos, como em outros países, faríamos os deveres de casa diferente. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, você tinha um planejamento muitíssimo esmerado, muito bem feito, tá? Para lidar com certos tipos de ocorrência. Mas parece que acabou e o risco cessou. Sim. Existia um vídeo espetacular feito pelo Exército Brasileiro, tá? Chamado Os 7 Sinais. Os 7 sinais da possibilidade de um atentado. E os 7 sinais, ele mostrava contra a vigilância que a nossa vizinha do lado tinha que aprender para lidar com a violência do crime. Não tem um conjunto de conhecimentos típicos exclusivamente voltados para o antiterrorismo. Não, isso é segurança, isso serve para tudo. E a gente que está dando aula, que está ensinando isso, a gente tem que ser capaz de abrir os olhos das pessoas e não colocar-lhes antolhos. Né? Então você vê o seguinte, eu acredito que nós fazemos a segurança da boa sorte. Nós fazemos a segurança do... Olha, o M1A1 a gente tem. A gente tem mesmo? Quando que nós fomos ter equipamento de jammer para impedir o acionamento de bombas por controle remoto? Sabe quando? Nos Jogos. Nos Jogos Olímpicos. Antes, o esquadrão de bomba chegava no seu cenário tático operacional para explorar um objeto suspeito sem o jammer. Porra, quanto custa a formação do nosso homem? Então a gente não tem que ter um, não. A gente tem pelo menos que ter 2, 3. Sim. Tá? Mas
A gente tem? Não, a gente não tem. Mas alguém dirá para você, alguém daquelas autoridades que entusiasta do grande show, do grande evento, dirá que está tudo certo. Vai dar certo. Dirá que vai dar tudo certo. E como deu, como a boa sorte nos acometeu, continuamos. Mas olha só, não se pode contar com a segurança da boa sorte. A boa sorte pode mudar sem aviso. E, às vezes, o aviso é uma coisa que já vem acontecendo formiguinha, episódico, em vários anos. Eu vi que você falava sobre o problema do intelligence gathering dos criminosos, né, a coleta de informação para a prática de delitos de assalto às residências ou condomínios. Mas olha só, não, os caras não acordam de manhã e dizem, hoje nós vamos escolher onde a gente vai. Não. Isso é cultural, Vinícius. Aí é cultural do empresário, é cultural do brasileiro. Eu sei, né? mas é a política de segurança da boa sorte. Mas a gente precisa dizer para eles... Aqui nunca aconteceu nada. Essa frase me dá arrepios. Isso é coisa que não acontece no Brasil. Isso é coisa que não acontece no Brasil. Aqui, nós estamos do lado da delegacia, do lado do quartel, do lado do batalhão. Nós nunca vamos ser alvo disso. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que, de certa forma, é até antipática, porque a gente, quando vai trabalhar a nível de consultoria, de treinamento e tal, a gente acaba tendo que ser o parceiro da tragédia ao contrário e dizer para o cara, não é bem assim, doutor. Entendeu? E o senhor conhece muito de investimento, de mercado, de capitais, de liquidez, dos processos do seu ramo, mas olha só, aqui tem um negócio. Eu não sou a mãe de Ná para dizer que vai acontecer a qualquer momento, mas eu digo para o senhor o seguinte, se acontecer o impacto fecha a sua empresa. E para dizer o seguinte, atualmente seu cenário você não está preparado. Com certeza, tem que dizer. Com certeza. Não é simpático, não. Isso é ruim. Entendeu? Porque quando você vai falar, eu moro num lugar onde você tem diversos empresários, grandes empresários, mas olha só, o crime de sequestro no Brasil hoje, não vou dizer que ele esteja extinto, mas ele tende a zero por razão de infinitésimo. Mas ainda assim, alguém que anda com um Porsche, que anda com um Audi muito caro, com um BMW, que ostenta riqueza, olha só, ele precisa ter preocupações de segurança, que não são as mesmas preocupações de segurança que tinham os executivos na década de 80, quando o crime do sequestro era, qualquer luxo. Sim. Mas tem que ter preocupação. E ele acha que não precisa. E ele acha que mora num lugar onde as taxas de violência e de criminalidade do Estado sejam as mais europeias, ele não precisa se precaver. Mas não é esse o caso. Está errado. Então, eu digo para você, a gente conta com a boa sorte. Sim. A gente faz a segurança da boa sorte. Você mede aquilo que a gente falava desde o nosso tempo da tia Maricotinha, né? A força da corrente se mede pelo elo mais fraco. Vamos olhar a corrente. Vê o elo mais fraco da corrente. Como é que um objeto aparentemente esquecido num evento desse lá e o policial vai meter a mão, olhar dentro da mochila? Cara, isso não vai acontecer. No exterior isso não vai acontecer. E olha que os caras lá estão com problemas para fazerem atentado, porque não tem grana, e o atentado é o cara montar num caminhão, atropelar as pessoas, o cara pegar uma cimitarra, um facão, entendeu? Sim. Em outros tempos era algo muito mais elaborado, mas ainda assim os riscos são muito grandes. Nós somos o país onde a gente captura a maior quantidade do mundo de explosivo comercial na mão da criminalidade, e eles só usam para arrombar caixas eletrônicos. Que bom que eles só usam para arrombar caixas eletrônicos. O dia que alguém tiver a ideia de fazer como se fazia na Colômbia, nós vamos descobrir o quão amadores e despreparados nós estamos, porque aí a força da corrente não vai ser o técnico de explosivos mais capacitado do esquadrão de bomba da Polícia do Rio, ou da Polícia de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, ou do COT de Brasília. Não. O policial comum de ronda, o guarda municipal que está ali para o primeiro contato com a ocorrência, qual é a qualificação que ele tem para lidar com isso, qual foi a instrução que ele recebeu, e aí nós vamos descobrir as deficiências do nosso planejamento, como você está colocando aí. Vinícius falou do explosivo, né, em caixa eletrônico, né, para quem não sabe,
Isso se chama Novo Cangaço, que são as quadrilhas que vão no interior do país, cidades sem estrutura policial nenhuma, né? Uma delegacia pequena, né? Com 4, 5, 6 policiais, fecham a cidade em um grupo de 20, 30 pessoas, fortemente armado, caminhonete explosivo, explode os bancos que existem na pequena cidade, 2, 3, e leva uma quantia muito grande. E a gente já tem isso no Rio de Janeiro. Tem. Não é o novo cangaço clássico. O cara não sai porque ele não tem essa malha viária, ele não vai sair daqui com a Hilux, com a calibre 50 ou com... Não, isso ele não faz. Mas cachoeira de Macacu. Sim. O banco explodiu 3 vezes. Banco do Brasil, Itaú, né? Então, olha só, para tudo que a gente precisar exemplificar, a gente vai achar exemplo... Não vale usar os da década de 70. De 80 para cá, a gente vai achar um monte. E a gente descobre o seguinte, que mesmo reativamente, mesmo achando que aqui nós só aprendemos com a nossa própria experiência, porque é uma grande besteira, né? Porque em segurança o melhor é que nós aprendamos com a experiência ou com os erros dos outros. Mas mesmo assim, nós estamos gastando, vamos dizer assim, gastando nosso tempo e não estamos colhendo daqueles infortúnios pelos quais passamos, tá? As informações e vamos dizer assim, os ensinamentos necessários para que nós não venhamos a ser tolhidos por isso de novo. Lamentavelmente é que nós não fazemos isso. Você falou de sequestro, eu vou fazer um parênteses, né? Eu fui durante alguns anos, não sei se você lembra, negociador de sequestro lá no banco. Não sabia. Durante 5 anos. Não sabia. Negociei uns graças 50... a Deus eu não tive sequestro. Pelo menos uns 50 sequestros a gente negociou. E teve um que foi curioso, né? Pra você ver, as quadrilhas, realmente, hoje, elas estão praticamente extintas. Mas tem sempre um ou outro oportunista que acaba atuando. Teve um caso que chegou a ser bem curioso. Um funcionário foi sequestrado. Só que ele era um caixa, não é perfil. O perfil normalmente era o tesoureiro ou o gerente. E aí fizemos o trabalho, conseguimos chegar, prendeu lá o meliante, lá a quadrilha, na verdade eram 2 só. E aí eu fui conversar com quem era lá o cabeça. Ele fez o seguinte, ele abordou o funcionário no estacionamento do shopping Fashion Mall, ali em São Conrado. Sim. E eu perguntei para ele, vem cá, mas qual o tipo de levantamento você fez para pegar esse funcionário, já que ele era um caixa, simples caixa? Ele falou assim, não fiz nenhum. O meu levantamento foi o seguinte, ele estava no estacionamento Fashion Mall. Fashion Mall é um shopping de pessoas normalmente ricas, de onde se conclui que ele era uma pessoa rica. Que idiota. Então, olha o tipo. Então, assim, a gente pode acontecer. Coisas do Brasil, né? Coisas do Brasil, pô. Não. É um amadorismo, né? Mas, assim, passou a noite e tal, a gente teve que... e é um transtorno, né? Eu tenho um amigo que diz que a nossa inapetência, a nossa falta de vontade, né, de aprender coisas ou de desenvolver ou se aprofundar em técnicas que digam respeito à defesa nacional, a técnicas, táticas, estratégias, né, tem uma correspondência no elemento adverso, né, uma correspondência do criminoso. Então, assim como o nosso profissional, e que às vezes tira onda, posa de, não, eu sou o fera, o bambambam, mas isso tem uma correspondência no elemento adverso, tá aí. Agora, como é que o cara vai ser idiota? Não, porque o Fashion Mall é um lugar e aí, porra, não, isso é de um primarismo absurdo, mas acontece. Mas é aquele negócio, olha só, a gente vai regular o nosso sarrafo, não é pelo o adversário ou o inimigo mais primário. A gente tem que se preocupar em regular a força da corrente, né? Não pelo mais fraco, mas pelo mediano, pelo mais forte. Né? Senão, daqui a pouco a gente... Desce para lá, vamos tomar uma Coca-Cola, a gente esquece tem isso. Tem que preparar todos os eventos. Não, você tem que estar preparado para isso. E em via de regra, eu vou usar até a gíria, quem pode mais, chora menos. E quem pode mais, pode o menos. Em via de regra é assim. Então, que a gente se prepare para as ações de mais sofisticação, mais elaboração, mais violência, porque isso nos capacita a fazer frente àquelas que são mais simples, mais elementares, mais improvisadas, até porque é isso. Talvez não chegue, porque nem todo cara que está fazendo lá o manjamento é burro,
Ele pode até não ser alfabetizado, mas ele normalmente tem que ter tirocínio. E aí, quando ele olhar, ele vai dizer, não, pelo andar da carruagem, esse aí não, vamos no próximo, vamos no outro. Vai entrar numa realidade mais nossa, né? Essa é a realidade que a gente vê todos os dias. Vamos falar do narcotraficante, que é o terrorista nosso, né? As rotas do narcotráfico. Aqui no Brasil, que tipo de problema ela traz para a sociedade, para a polícia, para os grandes centros, para a segurança, modo de viver? Né? É o narcoterrorismo, né? Porque eu ia me prender às rotas, né? Mas a rota é menos importante do que a aplicação do conceito de terrorismo que ele faz aqui. Nós hoje, nos grandes centros, a preocupação e a ideia de batermos um papo aqui falando da apropriação do modus operandi do terrorismo pela criminalidade é para a gente mostrar o seguinte: quando o cara dá a rajada de metralhadora pro alto na favela, ele está dizendo para as pessoas que ali tem um poder com o qual elas não podem, né, que elas não têm condição de fazer frente e ao qual elas têm que se submeter. Quando a gente encontra o criminoso que às vezes ele nem tem arma e às vezes ele também não tem passagem pregressa pela polícia, mas nós encontramos ele, aquele garotão bem vestido, sarado, fortinho da academia, queimadão de praia, com a roupa de grife e que está circulando na comunidade. Ele está ali para dizer para as pessoas que, ó, o dia de quem pode andar na rua, mas a noite é do Vietcong. Aqui nós mandamos. Então, ele está ali para lembrar as pessoas de que o tráfico olha eles o tempo todo. Então, o principal que eu diria que é a principal preocupação, o principal óbvio, é que além disso que a gente vê da bala perdida, do bloqueio de rua, a gente tem hoje uma criminalidade que está exercendo um poder que cobra das pessoas, o que faz com que as pessoas ele faz com que as pessoas estejam o tempo todo robotizadas e temerosas. Tá? Não, isso não pode porque os caras lá não gostam. Isso não pode porque não é legal. Entendeu? Então, eu acho que esse é o principal problema. É a perda total de liberdade. Aquele negócio... Aí nós falamos de direito de ir e vir. Direito de ir e vir é quem pode botar o seu bonezinho do CPX e circular numa área onde as forças de segurança só vão em força. Onde o poder constituído do Estado tem que chegar lá blindado, o viatura blindada de transporte de tropas, senão ele toma muito tiro e não funciona. Tá? Mas bicho, olha, o grande problema é que nós falamos de uma segurança pública que não existe. Você acha que o crime organizado ele está avançando para um poder paralelo? Não, o poder paralelo ele sempre buscou exercer desde que o crime era mais romântico, né? Uhum. De cara de cavalo, mineirinho, né, daquela época, Tião Medonho, né? Você tinha poder paralelo, mas você tinha uma situação. O poder paralelo, quando ele começava a se destacar, as forças de segurança do Estado iam lá. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, né? Sabe, que era ali na Invernada de Olaria e que funcionava também ali na Rua da Relação. Camburão saía com 2. Camburão com 2? Porque o cara parava na favela e dizia assim, ó, manda fulano de tal descer. Se não descer, a gente vai voltar para buscar. Não iam subir 2. Às vezes até subiam. Mas quando voltavam 2 camburões com 8, já sabia que... Entendeu? Então esse é um poder... O poder paralelo tem há muito tempo. Só que hoje ele ganhou ostensividade. E ele está ganhando ostensividade em diversos cenários, em diversas facetas da vida do cidadão. É legal tirar onda. O garoto quer andar com uma tornozeleira fake para dizer que ele está cumprindo pena, porque ele era brabo. E aquilo ali é uma caixa vazia que ele bota para impressionar a garotinha, tchutchuquinha, bonitinha, que ele quer impressionar. E que se deixa impressionar por isso.
Então, isso dá um status hoje em dia? em determinados lugares dá. Na minha casa não vai dar, mas lá, ou nos meus grupos sociais, não vai dar. Né? Mas lá sim. Então, hoje, a gente tem esse poder aflorando em todo lugar. E aí... Mas você não acha que esse poder paralelo ele era restrito, como você está falando, à região, à comunidade? E agora ele entrou na sociedade como um todo, Vinícius. Mais ou menos. Ele está talvez na política, sim, na sociedade, no empresariado. Você acha que esse poder não tomou uma musculatura muito grande? Não, ele vem crescendo. Mas olha só, ele não está há pouco tempo. Né? Sim, a gente chegava no carnaval, trabalhávamos no carnaval, tínhamos que tomar conta daqueles 300 pontos de venda do fast food no carnaval, e a gente via ali determinadas pessoas que a gente, por dado de inteligência, sabia que, mas eles estão confraternizando com as autoridades. E com as autoridades policiais, inclusive. Então, isso é um exemplo, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas estão falando aí, não, porque, é um absurdo você ver um monte de polícia fazendo segurança do contraventor. Talvez. Não vou ser, vamos dizer assim, leviano para ficar abordando isso. Mas vem cá, esse mesmo contraventor que paga o polícia que precisa aumentar a renda dele porque ganha pouco, né? Que paga o polícia como segurança pessoal, não é aquele cara que está com o governador, com o deputado, com as autoridades, que cede o espaço no barco dele para que parlamentares honestos, decentes, excepcionalmente éticos vão passear no final de semana, vão frequentar. Então, nós vamos ficar aqui só falando do polícia que faz a segurança? Me parece que isso não é muito coerente. Né? E a gente, essa preocupação, essa ideia de robustecer, os caras estão em todos os lugares. E os caras multiplicam a sua atuação tentacular e multiplicam seus investimentos. E hoje o tráfico paga a determinados crias em determinadas comunidades para que as crianças se formem em direito. O policial tem que arrumar algum amigo que possa defender ele de graça ou pagando um pouquinho. Mas o tráfico tem uma estrutura que o cara foi preso, o advogado já está lá. E aí tem uma outra vantagem, ele tem a própria pantomima da operação psicológica adversa, que é botar a população na rua para dizer, não, ele é um excelente menino, ele é criança daqui, ele não faz nada de errado. Tá? Quem faz é o bárbaro policial. Que nem uma vez eu vi... Tudo um teatro montado. Lógico. Entendeu? Fatos e versões. Né? Então vamos construir uma versão que consubstancie a melhor atuação do tráfico junto àquelas comunidades. Da mesma forma que eu particularmente defendo muito o incremento das operações psicológicas para a gente atuar nos corações e mentes das pessoas e queimar o filme dos criminosos, os caras fazem operação psicológica para queimar o filme do polícia, claro. Para queimar o filme das forças de segurança do Estado. As crianças já são treinadas dessa forma. Desde pequenininho. Lavagem cerebral. Desde pequenininho. Então, isso amplia muito a ideia. Quando a gente está falando de lidar com o terrorismo do crime, né? E o enfrentamento do terrorismo, a gente tem duas versões, que é se dá por duas versões. O antiterrorismo, que são as medidas cautelares, preliminares, as medidas preventivas, as medidas de planejamento, de segurança física, né? E as outras, que é o contra-terrorismo, que são as medidas reativas e repressivas. Nós temos que começar a repensar isso. Tá? A gente precisa trazer o cidadão, mamãe, titia, essas pessoas. Não, mas o que eu vou querer? Que elas vão para a rua com arma? Claro que não. Mas são elas que, com a vontade delas, elas vão dizer, não, olha só, a polícia está cortando um dobrado, mas é necessário, é importante. A gente tem que conscientizar. Tá? Porque a opinião é importante, a adesão dela à boa causa é importante. Então nós precisamos fazer isso e a gente sistematicamente não faz. Olha só, isso tem que ser um esforço permanente.
Isso aí não gasta tanto dinheiro, isso aí não demanda propaganda na televisão, até se tiver é bom, tá? Mas olha só, vê quanto poderia ter ajudado a queimar o filme da criminalidade que hoje nos torna, nos deixa de cabelo branco, se a gente estivesse mostrando para as pessoas, por exemplo, a violência do micro-ondas, que alguns conhecem de ouvir falar, mas ninguém nunca viu. Sim. Tá? Agora, a gente mostra para as crianças cara nu, cenas obscenas. Não, eu estou propondo outra coisa. Tá? Isso é mundo cão? É mundo cão. Mas eu garanto que vem mais ao encontro daquilo que a gente quer preservar como bom valor da sociedade do que o contrário. Você acha que facções como o PCC de São Paulo e o Comando Vermelho do Rio, eles já fazem ou teriam condições de fazer um alinhamento com grupos terroristas desses do exterior, como a gente vê aí vários? Acredito que tenham, acredito que tenham, e acredito que possam incrementar. Quando as Farc depôs as armas, havia uma preocupação muito grande de um segmento de analistas de inteligência que se dedicavam ao estudo do terrorismo, e principalmente desses grupos, com o seguinte: as Farc, todo mundo anistiado, menos aqueles com certos crimes de sangue que não foram anistiados. Mas olha só, as Farc foram até o intercâmbio com o exército republicano irlandês, e depois cresceu exponencialmente de violência e de letalidade, vamos dizer assim. E aí a minha preocupação era que os caras do exército republicano irlandês, que também, o dia que botarem a cara, alguns já foram presos, mas botou a cara, vai rodar. Tá? Então, esses caras e os caras das Farc que faziam aquelas bombas bacanas pudessem vir para o Brasil. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas nós temos aqui todos os insumos que eles precisam para fazer bombas de uma letalidade inimaginável. E ó, até 6 anos atrás no México não tinha carro-bomba. Então, hoje isso é uma coisa que invariavelmente preocupa. É claro que o PCC tem vamos dizer assim, um projeto diferente ou uma ótica diferente que é muitíssimo mais empresarial. Aqui a gente encontra aquele que nós chamávamos na inteligência policial de funkeiro, né? Que anda de fuzil, lá não, lá é a empresa, a firma, como eles mesmos colocam, a firma. Mas eu tenho para mim que o mal, cara, o mal se trança fácil. Você acha, por exemplo, que esse pessoal do Novo Cangaço que usa explosivo é 100% nacional ou já tem alguma coisa? Olha só, da América do Sul, pelo menos? Os que eu tive a oportunidade de conhecer, ver, e tive amigos que trabalharam ativamente nisso em Minas Gerais e no Pará, trabalharam ativamente repressão, inteligência, é pessoal tipicamente daqui. Agora, é aquele pessoal que tem um pouquinho mais de visão. É aquele cara que, às vezes, fala, já te disse para você e nós fomos, mas ele estuda. Entendeu? Ele lê o mesmo jornal que a gente lê, mas com buscando outras conotações, traçando certos paralelos. Entendeu? Então, eu não posso dizer que não tenha, porque, olha só, aonde você tiver, como você tiver dinheiro, você tem condição de comprar alguém para te ensinar o que você precisa para fazer o que você precisa que faça. Isso é claro, entendeu? Então, o know-how o know-how estrangeiro pode ser útil, mas a gente tem aqui gente que não é boba e que faz os deveres de casa direitinho, tá? E normalmente faz sem alarde, porque às vezes a gente vê alguns fazendo com muito alarde e estão com nada, não estão com nada, entendeu? Mas tem gente que faz os deveres de casa direitinho. No Novo Cangaço, eu conheci há muito tempo, já tem mais de 10 anos, eu tive a oportunidade de conhecer
pessoal do CIOSAC, da PM de Pernambuco. Cara, profissionais que, porra, espetaculares. Inclusive, um me mandou um vídeo da formatura deles, aí eu, pô, fiquei emocionado vendo o vídeo. Pô, os caras são muito bons. E os caras contra os quais eles lutavam eram muito bons. Mas cara que eventualmente serviu ao exército. Imagina se eles tivessem tido outro tipo de qualificação, outro tipo de... Né? Porque a gente aqui também, a gente dá um tiro no próprio pé. Há quanto tempo a polícia estava trabalhando em cima daquele centro de treinamento da Maré? O trabalho de inteligência estava num grau de sofisticação tal que tinha foto de todo mundo que cursou. Eles tinham uma secretaria escolar do centro de treinamento de bandido, pô. E aí, o que aconteceu? Alguém cresceu o olho, resolveu vender o furo para a rede de televisão, e a rede de televisão resolveu mostrar como se fosse né? Mas a polícia está trabalhando nisso, atrapalhou o trabalho policial. Sim. Entendeu? Então, aqui a gente não precisa... Nós próprios nos atrapalhamos. Não precisa que venha o cara da Colômbia ou o cara sei lá, do Tupac Amaru ou do... Não precisa. A gente aqui, nós mesmos, nos encarregamos de nos atrapalhar e de nos prejudicar. Você acha que daqui a 10 anos, por exemplo, a gente está vendo a tecnologia avançando muito, né? Robôs, soldados já tem, sim. Carros autônomos, drone nem se fala, né? Você vê aí a Rússia só ataca com drones. Você acha que daqui a 10 anos isso não poderia ser uma realidade de uso das forças policiais? O que a gente vê hoje ainda eu sei que depende de legislação, já de toda... deveria ser antes. Pois ainda antes. O caveirão entrando, e aí agora tem barricada, não consegue passar. Aí é o homem que vai no front, como se fosse, né, uma guerra da Segunda Guerra Mundial ainda. Então, a tecnologia, você acha que já não deveria ser usada? Olha, essa evolução de tática já está acontecendo há bastante tempo. Tanto da nossa parte quanto da parte dos criminosos. Sim. Eu paguei a minha língua com o equipamento de drone, antidrone da Ucrânia. Eu vi uma mala daquela na Laad, fotografei ela, fiz contato porque eu sou muito ligado nisso, e fiz contato com aquela empresa para pegar prospectos, eles me mandaram vídeos, tá? E eu falei, não, porque um jammer de drone, o mesmo jammer que você utiliza para atrapalhar o telefone celular, tá? Você usa com jammer, com o drone. Uhum. Né? É a mesma coisa do equipamento sofisticado que vai detonar a bomba por telecomando. Essa tecnologia está ali com o paraibinha que conserta o telefone no camelódromo. Tá? Hoje eu paguei a minha língua, os caras já conseguiram trazer. Eu tenho uma ideia de que muito desse negócio de que não, o cara que foi treinar na Ucrânia e que está dando aula para os bandidos, eu acho que, marketing, quem tem boca diz o que quer, né? E estratégia de marketing, ele inventa... Sim. Pois é, né? Então, não sei. Hoje, eu acho que a gente já deveria estar usando isso muito mais maciçamente. O equipamento de interferência. Vou dar um exemplo. Em 2009, eu estava participando de um grupo que estava num planejamento de missões de segurança pública, e uma das discussões, e como eu não era policial militar e policial civil que tinha que se encaixar dentro da hierarquia de ter que achar o que o chefe acha, você me perguntou, eu estou dizendo para você. Tá? Então eu não tenho que achar o que o chefe acha. Tá? Mas eu já dizia, a gente precisava de capacidade de interferir na telefonia celular de uma área, por exemplo, Maré. Como é que a gente vai entrar na Maré, fazer uma operação lá e permitir que todo mundo use os seus celulares? Olha só, a gente vai ter que assumir que, olha só, não vai dar para ligar para o hospital para pedir para a ambulância vir. Porque a ambulância não vai entrar porque a gente está nessa área conflagrada. Então, não faz diferença se a senhora vai ficar mais 20 minutos sem telefone,
30 minutos sem telefone, mas o que a senhora não pode é alguém usar o seu telefone para ligar para passar a posição do efetivo que está fazendo a progressão do terreno conflagrado. Então, a gente precisa disso. Essa tecnologia a gente precisa há muito tempo. E aí, a questão é, escolhemos a tecnologia por quais ordens de prioridade? Escolhemos a prioridade de gastar nesse tipo de equipamento ou na aquisição dos carros que a gente vai, talvez, conseguir alguma bonificação ou alguma... Então, esse tipo... a grande questão que eu vejo, tá, é essa. O que nos move, ou o que nos moverá a necessidade de evoluir dentro de um cenário tático que está cada vez mais competitivo, violento, sofisticado, ou, olha só, eu preciso funcionar ou preciso aparecer? Porque as forças, elas têm as mesmas armas de há quase 20 anos para enfrentar o crime. E olha só, a gente não precisa de... Eu discuto. Quando a gente começou a comprar um monte de coisas, eu era favorável a carabinas M1.30. E aí foram comprar a carabina M1.30 que nunca funcionou como M1.30, deu problema, devolveram, depois ninguém mais falou. Mas e aquele prejuízo? Como é que ficou? E o bobo aqui disse, olha, a gente pode pegar, na Força Aérea Brasileira tem mais de 20 mil estocadas, hoje eu não sei se tem, tá? Mas tinha mais de 20 mil estocadas, a gente pegava as da FAB, recondicionava as da FAB e pegava o carregadorzinho curtinho de 15 tiros. Não, nós estamos comprando um carregador banana de 30 tiros, um banana nos Estados Unidos na época era $12. Mas a gente comprou o mais caro, o mais elaborado. E teve um cara que disse para mim, isso aí é obsoleto. Eu falei, então faz o seguinte, pega essa Taurus Famai e eu vou pegar a minha Marmon Harrington e a gente vai atirar junto. E vamos ver o que é mais obsoleto. Depois a gente termina de atirar, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma competiçãozinha aqui. Uma porta, quebra a porta com a soleira da sua carabina, que eu vou usar a minha soleira de embuia e vou meter na porta e eu vou mostrar para você como é que embuia, jacarandá, como é que eu quebro aquilo lá. Então, a gente tem o que nos move? Hoje nós estamos utilizando o Rio Grande do Sul, Urutus, para a viatura blindada de transporte policial. Né? Cara, a primeira vez que eu falei sobre isso foi depois de um evento, de uma apresentação do Caveirão no BOP. E eu falei com o Pim do Bob's aqui, o cara era o gerente de segurança do fast food, o cara falou, pô, quem é esse maluco que tá falando isso aqui? Entendeu? Né? Eu falei, cara, nós estamos comprando no ano 2000 um carro inferior ao que a gente comprou nos anos 80, quando nós não pressupunhamos que nossos policiais fossem ser caçados a tiro de fuzil no meio da rua. O Caveirão era inferior ao Paladino, tinha algumas vantagens, mas era inferior ao Paladino, né? Você olha, o Paladino, a roda tratora lá na frente, sobe degrau, o Caveirão não. Então, a inclinação de rampa, muito problema. E aí, a gente, naquela época, eu escrevi um artigo falando, pega, porque a Bolívia estava falida e estava vendendo de sucata as estruturas lá, os urutus dela estavam sendo vendidos como sucata. Vai lá, compra, traz para cá e qualquer empresa de ônibus reforma. Porque é mecânica Mercedes. Uhum. Tá? O chicote elétrico, a parte elétrica, toda Mercedes 12 volts. Então a gente vai lá, pega e traz para cá. Mas isso eu escrevi, eu mando para você os artigos. Tá? E ainda eu vou dizer, sem medo de errar, porque isso me foi dito por um grande amigo, oficial, coronel full de polícia, ele falou, dezenas de trabalhos sobre viatura blindada e transporte policial foram calcados em cima daqueles teus 3 artigos. Eu falei, que legal, que bom, entendeu? Mas a ideia, a gente falou em 2004, nós estamos em 2025. Bicho, errar é humano, persistir no erro nesse país parece que é política governamental. Então a gente olha só, vamos errar com coisas que a gente não saiba. Vamos errar com aquilo que, nos é o inesperado, é o imponderável, mas aquilo que a gente sabe, jogar o M1A1, fazer os deveres de casa direitinho, como dizia o
velho Coronel Romeu, né, que Deus o tenha num grande lugar, né, o beabá vem antes do PhD. E se a gente jogar o feijão com arroz honesto, opa, nós já vamos dar um prejuízo a eles muito grande. Mas hoje a gente não faz. As coisas parecem. A gente parece que tudo tem que parecer elaborado, tecnológico, sofisticado, avançado, de ponta. Mas no final das contas, não funciona. No final das contas, você pergunta para o técnico, para o cara que sabe fazer os deveres de casa direitinho, ele vai dizer, pô, pelo amor de Deus, estão gastando rios de dinheiro num negócio que não funciona. Você quer outro exemplo? Equipamento de rastreio de disparos de arma de fogo, que chegou a ser instalado na área entre o Maracanã e o Alto da Tijuca. Quanto a gente gastou naquilo ali? Onde é que andam os equipamentos? Quantas prisões fizemos com base naquilo? E não precisava ter QI 120 para saber que isso não ia funcionar, que isso era supérfluo, que isso não era necessário. Olha só, eu consegui localizar o disparo de arma de fogo num contraforte lá do Morro da Formiga. Quanto tempo eu vou conseguir chegar com a minha fração de tropa lá em cima? Pô, nesse tempo, o cara já desapareceu. Mas é midiático, né? Pois é, mas então... Não é operacional, mas é midiático. Mas olha só, as mesmas pessoas que optam pela solução midiática que lhes coloca dinheiro no bolso, depois vem fazer certas reparações ou certos meia-culpas. Pô, vem cá, você não sabia mesmo? Você é capaz de dizer que comprou sem saber? Pô, não dá. E isso, desculpa, hoje eu talvez esteja bem mais velho, 60 anos, problemas de saúde e intransigência própria dos mais velhos. Mas olha, pô, pelo amor de Deus, entendeu? O que você aprendeu, o que você sabe, o que você... Pô, né? Vai lá. Segurança privada. O que é segurança privada? Eu costumo até abordar isso na maioria das entrevistas. Alguns países usam a segurança privada como força complementar à segurança pública. E eu estou falando de países... De certa forma, a gente também, né? Mas eu estou falando de países desenvolvidos. Aqui, no Brasil, eu vejo um certo receio, inclusive da própria sociedade, como se fosse algo errado, né, esse complemento. A sociedade deveria participar um pouco mais, né, de forma ativa, como nesses países, e eu não vejo nenhum problema da segurança privada atuar dentro das suas limitações. E das limitações da segurança pública. Como complementar. A gente não tem um polícia. Como você vê isso aqui, então? Olha só, primeiro, essa nossa visão, aliás, muito da visão que o nosso público em geral tem da segurança, das armas de fogo, da estratégia, da atuação policial, ela é estereotipada, tá? Ela é uma visão míope, ela é uma visão que não está fundamentada na boa técnica, está fundamentada no preconceito. Então a gente tem alguns... Na desinformação também. Também, na desinformação. Muito, muito, muito bem lembrado. Então, o que acontece? Tá? A gente tem a Guarda Municipal armada, não. Por quê? O problema das armas não são as armas, são na mão de quem as armas estão. E se elas estiverem nas mãos de profissionais treinados e adestrados para o uso das armas, né? Mas nós não falamos que, por exemplo, no governo do governador Menininho, quando se formou militares nos batalhões, né? A gente teve um pessoal que se formou no batalhão de Madureira, que recebeu uma pistola com 2 carregadores e um suprimento farto de munição, depois de ter feito apenas 14 disparos com munição viva. Olha só, se eu olhar a minha 380, você vai ver o slide dela lá, pô, todo sambado já de alguns, miseravelmente, uns 2.000 tiros. Tá? Mas o cara se qualificou para portar a arma do Estado e ir para a rua, tendo dado 14 tiros com munição viva. Então, isso é preconceito. Isso é uma ideia que não se sustenta. A gente... não, eu sou o presidente do Conselho de Segurança de Nova Friburgo, e lá nós montamos um curso, você sabe, para dar alguma qualificação de segurança para permitir que as pessoas melhorassem a percepção de segurança dos seus ambientes, das suas famílias, enfim. E na apostila que eu fiz para eles, eu incluí uma parte
de armas, munições e técnicas de tiro. E aí alguém diz, olha, a apostila está muito boa, mas que negócio de munição, arma, você ensinar as pessoas... Não, eu não estou tendo a pretensão de ensinar teoricamente com 20 páginas de um determinado assunto. Não, isso não é a pretensão. Mas a ideia é a seguinte, é que nós moramos num município que é grande pra caramba, que tem inúmeras propriedades rurais que distam do centro aproximadamente 40 minutos, 1 hora, e se a polícia for chamada, tiver em condições de intervir e se dispuser a ir até lá, vai levar um tempo que o delta T é assustador. Então, quando chegar lá, está todo mundo morto? Está todo mundo chacinado? Foi todo mundo abduzido, sequestrado? Sei lá. Então, a gente precisa instrumentalizar essas pessoas, porque o problema não são as armas, são na mão de quem elas estão. Mas nós temos preconceitos. Preconceito de que, isso é coisa de polícia, eu não tenho que me meter com isso. Não, mas você é o principal interessado em que essa segurança aconteça. Né? Então, hoje, a gente tem o problema da conscientização do nosso pessoal. Até porque a gente que trabalha como consultor sabe isso. Muitas das vezes, o cara não quer ensinar para você, ele não radiografa para você o problema, ele aprendeu, você ensinar para ele acerca do problema, ou explicar o problema. Normalmente o cara diz assim, não, isso aí o senhor não precisa se preocupar, porque isso aí é comigo. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi isso em segurança pessoal, fazendo segurança pessoal de executivos, fazendo a segurança pessoal de empresários, de grandes empresários. Tá? Um deles resolveu que depois de sequestrado e depois que ficava preso no engarrafamento, tá? Ele pegava o helicóptero no Barra Shopping e ele ia com todo mundo do helicóptero para o céu. Eu falei, o senhor conhece todo mundo que está no helicóptero? Às vezes não. O senhor comprou a lotação do helicóptero toda? Aqui ele levanta só com o senhor e com o pessoal do seu staff. Não, vou eu e fulano e fulana. Então, tudo bem, mas só o senhor e sua família. O que aconteceria se uma daquelas pessoas que está dentro do helicóptero lá metesse a mão no ovo de galo e dissesse assim, leva esse helicóptero para tal lugar assim, agora? Né? O cara vai explodir uma granada dentro do helicóptero. Quem é que... Uhum. E aí ele vai sequestrar 4 ao invés de 1. Aí ele comprou um helicóptero para ele, só para ele. Ele comprou um helicóptero só para ele. Mas ele andava... Então era uma visão preconceituosa. E as pessoas que protegiam ele diziam, não, é comigo. O senhor não precisa se preocupar. Como não precisa se preocupar? A segurança privada tem que estar preparada também. Também. Mas olha só, nós não queremos investir. Sim. Nós não queremos investir. Preventivamente não, é cultural aquilo que a gente falou no início. Pois é, no Brasil. E aí eu não sei o que mais precisará de vir, ou o que precisará acontecer, porque olha só, nós somos reativos, mas somos mal reativos. Exemplo para consubstanciar tudo aquilo que a gente bota nos nossos relatórios, está se processando aqui, pelo menos nos grandes centros de Rio, São Paulo, Minas. Pelo menos nos grandes centros, isso está acontecendo todo dia. Mas as pessoas ainda assim não acreditam. Ainda assim não tomam providência. Mas quando acontece um grande evento, aí é um barata-voo danado, né? Aí é o que você falou, investimentos necessários em políticas de segurança que às vezes não traz um resultado tão efetivo muito caro. Sim, vamos botar detetor de metal em todas as escolas? Pois é, o caso das escolas foi aquela escola que tem muro na frente, tem muro do lado, mas não tem muro atrás. Atrás termina no córregozinho de esgoto. Nós fizemos trabalho em escolas quando começou aqueles ataques, massacres, a partir de 21, 22. Sim. E o Brasil, entre 22 e 23, foi o segundo país no mundo em ataque e massacre em escolas, perdendo só para os Estados Unidos mesmo. Sim. Se viu um movimento grande ali do governo federal, dos governos estaduais e tal, mas isso, como já diminuiu, isso já acabou. Não tem continuidade nesse trabalho, até que volte. No meu município, eu dizia para o seguinte, a gente tem um trabalho muito bacana em relação a isso. Qual é o raio-x que a gente tem acerca da segurança, da vulnerabilidade situacional da escola? Qual a estatística que nós temos, que tipo de informação que nós temos para nortear um planejamento diferenciado de segurança para determinadas unidades que estão mais assediadas pelo crime? Mas
Nós temos estatística, quais são as ocorrências que a gente tem? Né? Nós temos escola em que a diretora se preocupou em do bolso dela não, né, da caixa escolar, lá, botar alarme, sensoriamento e alarme, pânico silencioso na escola, isso por iniciativa da diretora. E outras que são escolas críticas que não têm recurso nenhum. Mas você vê, olha só, o que a gente fala na parte de consultoria, a gente fez muito trabalho em escolas, né, durante esse período 22 e 23. A gente tem um programa chamado PS que é para isso, tá? A gente vai para a escola, treina a diretoria, os professores e tal. Sim. É importante o pânico silencioso, tudo isso. Mas mais importante que isso, eles terem ferramentas, né, mesmo que intelectuais, de detecção preventiva da ocorrência. Porque o que ela está fazendo é só reativo. Reativo. Em caso de necessidade, aperta o botão. E eu particularmente estudei os 40 casos no Brasil, até 23 mais ou menos, 24, 25, confesso que eu não estudei, e eu vi o seguinte, mais de 90% dos casos, os sinais foram dados preventivos que poderiam ter sido obstados. Mas as escolas não estão preparadas para isso. Elas não têm... E as autoridades não estão interessadas em instrumentalizar ninguém. E o que mais me chateia é a leviandade daquilo que acontece, que quando uma situação crítica advém, as pessoas posam, vão para lá, a dinâmica, o discurso... Mas você não fez o que deveria ter feito. Os deveres de casa você não fez. Fica raso. Mas agora, nós estamos aqui com um planejamento revolucionário, calcado em coisas que eu fui aprender em Londres, Roma, Paris e Nova York, né? E nós estamos aqui, vamos implementar um negócio revolucionário. Porra, você jura que você não sabia que tinha que ter começado isso há 20 anos atrás? Mas 20 anos atrás, esse risco não existia. Não, olha, cuidado o que você vai dizer, porque eu provo que existia. Então, nós vivemos numa leviandade de gestão que, pô, e tal. E depois morreu. Depois não fez. Eu vou mandar para você um artigo que a gente escreveu e que foi até um desabafo na época que eu estava muito brincando com a segurança. Porque a gente está brincando com a segurança. A gente não faz o que deveria fazer. Quando acontece o infortúnio, a situação, a gente implementa as medidas mais cenográficas e mais... Olha só, eu vou botar o drone voando em cima da escola... Não precisa isso. Quer ver uma pergunta básica, né? A gente está chegando no final. Infelizmente, daria para conversar 3 horas. Não, tá ótima a conversa. Mas a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte. Nas escolas, qual o canal seguro que a escola fornece para mim, aluno, que queira dizer o seguinte, olha, o amiguinho Vinícius falou que vai explodir a escola, vai entrar aqui, vai meter... Eu falo assim, seguro sou eu. Mas isso não é canal de seguro, porque o aluno se sente... Ele fica com medo de falar com a senhora. E a senhora chamar o menino lá e falar assim, olha, o fulano de tal disse... Entendeu? Então, isso é o mais básico, né? E é o mais elementar do elementar. Olha, infelizmente chegamos no final. O programa é um programa... É isso mesmo, né? Aberto, de bate-papo. Foi muito agradável. Muito bacana. A caneca é um presente do programa. Obrigado. Pode levá-la para a sua cidade. A gente tem uma dinâmica final, tá? É um bate-bola, um ping-pong. Se chama Tiro Certo. Eu vou falar um tema, você tenta, numa palavra ou numa frase, resumir, tá? Vamos lá. Terrorismo, já que o assunto é esse. Terrorismo é aquilo com que nós não estamos preparados para lidar, que nós negligenciamos e que ainda vai cobrar a gente muito. A gente ainda vai chorar muito sangue por causa disso, infelizmente. Narcotráfico. Narcotráfico é uma coisa que assola a gente, que se alastra na medida que as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não querem ser assaltadas nos sinais e nas suas residências, querem ter o sacrossanto direito de fumar e cheirar, mas que a gente precisa se posicionar duramente contra ele em nome da nossa sociedade, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. E segurança pública? Segurança pública é uma coisa muito interessante, porque nós temos 3 seguranças públicas, talvez tenhamos até mais, né? Temos a segurança pública que está estatuída na letra das leis, né? É o que a lei manda.
temos a segurança pública, que não é bem o que a lei manda, não é bem o que está estatuído na letra das leis, mas todo mundo que fala dessa segurança procura se inserir nela de forma positiva. Olha, isso aí eu até não faço não, mas eu sou do lado azul da força, não do lado negro da força, né? E é a segurança pública do mundo real, que é a segurança pública onde vaca voa, é a segurança pública onde a autoridade bota o boné da grife do tráfico e está tudo certo, é a segurança pública onde a criminalidade organizada transformou suas áreas em santuários, sabedores de que a polícia não ia lá, né? Então, segurança pública, a gente tem pelo menos 3 definições diferentes, ou 3 exemplos de segurança diferentes, mas eu gostaria muitíssimo que a gente só tivesse a do fio do bigode, a da retidão, a do... né? A gente não se pergunta na segurança pública, por exemplo, como é que as pessoas, os nossos representantes no parlamento, como é que eles se inserem frente à criminalidade? Quais as ligações umbilicais indeclaradas e inconfessáveis que eles têm? E a gente precisa mudar isso tudo. Verdade. Bom, gente, a gente chegou ao final. Quem está assistindo o nosso programa, compartilha, foi uma entrevista, um bate-papo muito interessante, siga o canal, siga também o nosso Instagram, que é @jconsultoria__, tanto aqui no canal do YouTube quanto no Instagram. Nós também damos dicas de segurança do dia a dia, seja segurança condominial, seja urbana, digital. Então acompanhe as nossas mídias sociais. Eu vou deixar aqui as considerações finais também, se você quiser colocar um contato seu, qualquer coisa. O contato, tá à disposição. Eu tô reformulando agora meu blog, porque eu estava dando aula outro dia e eu descobri que um aluno meu, que é um oficial de polícia espetacular, ele... Chefe, a gente dá aula pelo senhor. Eu falei, como é que é? Aí ele me mostrou detalhes da inteligência artificial que eu, mortal eletromecânico, jamais teria condição de aquilatar. E aí agora eu resolvi pegar todas tem texto no blog da segurança, tem texto em tanto lugar, coisa minha em tanto lugar, mas eu decidi reformular isso e fazer um blog direitinho, e depois eu até me comprometo. Mas, olha só, a principal coisa que a gente pode legar aqui, depois de uma conversa como essa, é que a gente precisa se constituir no exemplo daquilo que a gente quer ver realizado, e em segurança não é muito diferente. Então, quando a gente fala contra o crime, condena a violência do crime, fala do modus operandi terrorista e tal, e a gente afiniza com alguém, com uma autoridade, com um político, com um grupo que está umbilicalmente ligado à criminalidade, que tipo de resultado a gente quer? Tá? Quando a gente fala como se detivéssemos toda a episteme, toda a qualificação para falar sobre um determinado assunto, para dar sugestões ou soluções, é terrível dar solução. Como é que você vai dar solução simples para problemas multifacetados e altamente complexos? É complicado, você não faz, né? Mas quando a gente faz isso e tal, e a gente não se toca que durante muito tempo a gente esteve ligado ao pessoal que por exemplo, surfou aquela onda. Surfou a onda do tráfico, do movimento social comprometido. Então, o que eu posso dizer para os senhores é o seguinte: primeiro, que a gente vai precisar pensar muito mais, refletir muito mais e trabalhar muito mais as questões da nossa segurança. E depois, que a gente vai precisar fazer por onde realizar aquilo que a gente precisa realizar em oposição àquilo que a gente hoje só fala. Então a gente fala, a gente aparece, como diz meus filhos, né? Ficam bem na fita, a gente fica bem na fita, mas a gente não está infletindo contra o problema, trazendo soluções para o problema, e eu acho que é isso que a gente vai precisar mudar. A gente vai ter que ser menos politicamente correto, mais moralmente justo e muito mais tecnicamente exato, se a gente quiser ver essa situação que está péssima, não ficar muito pior, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente.